Há alguns poucos dias, a Controladoria Geral da União apresentou um relatório falando e levantando... Alguém poderia pegar para mim ali aqueles papéis? Um relatório... Não, aqueles outros. Um relatório dando conta, senhor presidente, da situação dos estados brasileiros e dos municípios em relação à transparência. Eu tenho aqui a tabela em mãos, senhor presidente, infelizmente, no panorama que retrata a realidade dos estados brasileiros, eu fico até triste, para não dizer envergonhada, senhor presidente, de falar dados como esses que foram divulgados recentemente pela Controladoria Geral da União. Das 27 unidades da Federação, portanto, os 26 estados e mais o Distrito Federal, o meu estado do Amazonas só ganha em transparência, senador Raupp, do estado do Amapá. O estado do Amapá tem 0 em transparência, tirou nota 0. E depois vem o estado do Amazonas, com 1,39 numa escala que vai até 10. O estado da Bahia, estado da senadora Lídice, do senador Walter, que estão aqui num diálogo muito interessante, o estado da Bahia, ao lado do Distrito Federal, do Espírito Santo, de Goiás, do Maranhão, governado pelo governador Flávio Dino, de São Paulo, são os estados que receberam nota 10. Nota 10. Ou seja, estados que cumprem a legislação brasileira no que diz respeito à transparência. E eu repito, infelizmente, a situação do meu estado, do estado do Amazonas, é vexatória. É o penúltimo estado posicionado em termos de transparência. Em relação aos municípios, às capitais brasileiras, a situação da cidade de Manaus não é muito diferente da do estado do Amazonas. A situação de Manaus é que nós só ganhamos em transparência para Teresina, Aracaju e Porto Velho. Somente. Aracaju, repito, Porto Velho e Teresina. O senador pergunta sobre a cidade de Rio Branco, capital do estado do Acre. Está também ocupando as primeiras colocações. A sua cidade, senador Jorge Viana, Vossa Excelência tem que ter orgulho disso. Ao lado de Brasília, de Curitiba, João Pessoa, Recife e São Paulo, também a cidade de Rio Branco, capital do estado do Acre, recebeu nota 10. Isso parece pouco para quem não entende o que significa... Essa notícia na minha página, e mais de 100 mil pessoas acessaram, porque é para celebrar Rio Branco com o prefeito Marcos Alexandre, nesse tempo de tanta notícia ruim, a gente vê que alguma coisa boa está acontecendo em vários lugares do Brasil. E essa Senador Jorge Viana, eu gostaria também, eu não apoio nem o prefeito da minha cidade de Manaus e também não faço parte da coalizão de sustentação do governo do estado do Amazonas, mas eu gostaria enormemente, e assim faria sem dúvida nenhuma, de subir à tribuna e comemorar, fôssemos nós, como Vossa Excelência faz com a sua capital, Rio Branco, mas, infelizmente, não há nenhuma razão de comemoração, nem em relação aos dados de todos os municípios do interior, nem aos dados da capital, cidade de Manaus, e muito menos do governo do estado do Amazonas, que deveria dar o exemplo para os municípios do interior, mas é o penúltimo colocado no Brasil. A Controladoria Geral da União, senhor presidente, divulgou esse resultado, repito, recentemente. E, em ambos os casos, tanto no governo do estado como na capital Manaus, esse é, infelizmente, a posição vexatória em que as administrações, os governos locais nos colocam. Desde o início do ano é que, por exemplo, a Prefeitura de Manaus promete uma reformulação no seu site, que pouco tem de transparente, mas até agora essa reformulação não tem passado de promessa. Será que é para não dar visibilidade aos gastos milionários em publicidade? Porque em Manaus
uma passagem de nível, uma simples rotatória já é razão para fazer publicidade. O pagamento do 13º dos servidores é razão para fazer publicidade, e publicidade paga, senhor presidente. Eu quero aqui lembrar que eu estou falando de um estado em que recentemente tivemos casos graves de denúncia de corrupção. Eu não vou entrar em vários, eu vou apenas exemplificar um caso que envolve o interior, um caso que envolve a cidade de Manaus, a administração municipal, e outro caso que envolve o governo do estado do Amazonas. Foram denúncias recentes, senhor presidente, em relação ao governo do estado de obras pagas e não realizadas. Em relação à prefeitura, a anulação que teve que ser feita de uma licitação envolvendo a implantação de radares eletrônicos. E em relação ao interior do estado do Amazonas, uma denúncia grave de corrupção no município chamado Iranduba, da região metropolitana de Manaus, e que o prefeito e alguns vereadores encontram-se detidos, presos. Nas vésperas, por exemplo, o caso de Manaus, de assinar o contrato para a implantação de novos radares eletrônicos em Manaus, o prefeito teve que cancelar a licitação. E é bom que se diga, somente cancelou por pressão popular, pelo fato de a imprensa ter denunciado às claras esse absurdo que queriam fazer contra a cidade de Manaus, porque a licitação já estava homologada e descobriu-se uma coisa que a própria comissão de licitação do município deveria estar atenta. Sabia, mas fez de conta que não viu, porque há uma empresa que era responsável, uma empresa chamada Consladel, responsável pelos radares nos anos anteriores, não só da cidade de Manaus, mas de várias cidades brasileiras. Esta empresa foi denunciada, teve o seu contrato cancelado com a administração de Manaus e, repito, vários outros municípios pelo Brasil. Pois bem, essa empresa criou outra empresa, mas com os mesmos proprietários, o mesmo endereço, e ela fazendo parte do consórcio. E, entre aspas, venceu a licitação. Então, foram denúncias que fizeram com que o prefeito voltasse atrás. Da mesma forma, no governo do estado do Amazonas, foi o ex-secretário da CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura, responsáveis por todas as obras do estado do Amazonas, o engenheiro civil Gilberto Alves de Deus, que não apenas denunciou, mas apresentou farta documentação, mostrando a barbaridade que acontece no estado do Amazonas. Muitas vezes, empresas contratadas para fiscalizar aquelas que estão realizando obras e para fazerem projetos de forma desnecessária, segundo as palavras do próprio ex-secretário de Infraestrutura. Enfim, senhor presidente, a Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527, ela completou agora 4 anos de vigência. Portanto, não cabe mais desculpa nenhuma a nenhum administrador. Para a conclusão, senhor presidente, a nenhum administrador público que queira mais tempo para aplicar a lei. São 4 anos de vigor da lei, que aqui eu quero fazer uma homenagem, um projeto de lei de iniciativa do senador Capiberibe, muito importante, porque não existe forma mais competente e mais eficaz de combater a corrupção do que a transparência. Essa é a melhor de todas as formas. E, num paralelo, eu quero dizer que, ano passado, foi o próprio presidente dessa casa, senador Renan Calheiros, que comemorou o fato de que, através de um estudo da Fundação Getúlio Vargas, o Senado foi considerado o que tem maior nível de transparência. Então, eu espero que, nos próximos períodos, eu não venha aqui para falar desse constrangimento que as administrações, tanto do meu estado quanto do município, nos impõem. E espero que melhore o nível de transparência, senhor presidente.